Olá, hoje eu vou falar sobre a semana do dia 15 ao dia 21 de novembro, né? A gente continua na temporada de Escorpião, portanto, no processo de transformação, no processo de encarar os nossos medos e os nossos, enfim, fantasmas, né? Só que nessa semana, esse processo de términos e recomeços vai se potencializar. Por quê? Porque tem um eclipse no dia 19. Depois eu vou falar mais sobre isso, tá? E nessa semana também, os planetas em Escorpião, eles vão começar a fazer uma quadratura com Júpiter, que está em Aquário, né? O primeiro planeta que vai fazer essa quadratura é o Sol. Na verdade, a Vênus já fez, né? Porque a Vênus já passou em Escorpião, mas o Sol agora, ele vai fazer essa quadratura no fim da semana Mercúrio e depois Marte, tá? Mas hoje, no dia 15, quem faz essa quadratura é o Sol, né? E sempre que o Sol tem uma quadratura com Júpiter, a ideia é entender qual é a nossa medida. A ideia é a gente entender quais são os nossos excessos. O que faz sentido, né, a gente dar uma enxugada, né, para não ficar demais. E como é uma quadratura de dois signos fixos, tanto Escorpião como Aquário, a ideia é que a gente não controla, vai mexer com o nosso controle. O nosso controle em relação à nossa liberdade, Aquário, em relação ao social, achando que a gente controla os outros, a gente não controla, até porque cada um pensa diferente. E controle de Escorpião é o controle da morte. E eu tô botando aqui entre aspas, porque obviamente aqui a morte é simbólica, né? Às vezes, quando alguma coisa tem que terminar ou tem que recomeçar, foge do nosso controle. Então, é pra gente prestar atenção na medida, né, das coisas nesse sentido. Além disso, no dia 17, tem um aspecto super importante. Essa semana tá realmente cheia de coisa. Tem um aspecto super importante que é o seguinte: o Marte, que tá em Escorpião, ele vai fazer uma oposição com Urano, que tá em Touro. Essa é uma oposição bem forte, né? O Marte em Escorpião, ele é um Marte que fala sobre ações estratégicas, alguma coisa que a gente quer e a gente vai ter uma estratégia para isso, só que aí a oposição com Urano, e Urano é o planeta das surpresas, é o planeta da imprevisibilidade, vai falar, querido, olha só, você pode planejar o que você quiser, né? Você pode ter todas as etapas do processo na sua cabeça, mas se surgir alguma coisa que você não pensou, você vai ter que lidar com isso. E para você não paralisar e não ficar extremamente, inclusive, agressivo, já que o Marte mexe com isso, quando algo imprevisível surgir, tá? Eu lembro que eu tive um site, uma época, né? Enfim, empreendimento que eu tive antes de começar a trabalhar com astrologia. E eu lembro que antes de lançar o site, eu e a minha sócia, que inclusive era uma super escorpiana, a gente pensou em tudo, a gente pensava assim, caramba, peraí, deixa eu ver esse botão, sabe, vou pensar, e as pessoas vão fazer isso, a gente não botava o site no ar, porque a gente estava pensando em tudo e tudo, e aí quando a gente bota no ar, a gente pensa que o mais óbvio a gente não pensou, a gente fala, putz, né, porque é uma coisa que a gente não sabia como é que o consumidor ia se comportar diante daquilo. Então, por mais que a gente se prepare, a vida real, né, e as surpresas que a vida real traz, elas vão ser, né, a gente vai ter que lidar com elas. Então, essa quadratura de Marte com Urano vai falar sobre isso no dia 17. No dia 18, o Mercúrio, que está em Escorpião, ele vai fazer um trígono com Netuno. E é um trígono bonitinho, assim, né? Trígono é sempre potente e esse trígono vai falar o seguinte: confia na sua intuição. Confia, por mais que, né, não tente controlar, a ideia aqui não é controle. Aliás, uma das lições dessa semana é: a gente não controla. A gente pode fazer o melhor que a gente pode fazer, mas a gente não controla, né? Mas escute a sua intuição. E, além disso, bom, no dia 19 é o eclipse lunar, que é um eclipse parcial, tá? E é o eclipse e também a lua cheia. Sempre o eclipse, ele vai acontecer ou na lua nova ou na lua cheia. Mas depois eu vou gravar um vídeo só sobre o eclipse, tá? O que eu quero falar aqui é que nesse eclipse lunar vai ser o primeiro eclipse do eixo Escorpião e Touro, tá? Sempre os eclipses, eles trabalham um eixo de signos e eles ficam 1 ano e meio mais ou menos trabalhando esse eixo. A gente vai ter o primeiro eclipse agora, no dia 19, do que vai começar a trabalhar o eixo Escorpião e Touro,
E a gente vai ter o último eclipse no dia 4 ou 5, agora eu não sei, 4 ou 5, que vai finalizar o eixo Sagitário e Gêmeos. Mas como eu falei, eu não quero falar muito sobre eclipse, que é um assunto extenso e acho que não quero confundir vocês. Mas o que eu quero falar aqui desse eclipse é o seguinte, é o processo da grande transformação, né? O Sol tá em Escorpião e a Lua tá em Touro, falando sobre a ideia da impermanência, do desapego e do apego, da transmutação da matéria e da matéria, da ideia de que a gente tem que se arriscar para construir algo novo e da ideia também de que a gente tem que aprender a preservar. Touro é preservar, Escorpião ele vai desapegando de tudo e ao mesmo tempo fala, meu Deus, eu não consigo construir. Então essa é a ideia de que a gente tem que entender, que a gente não controla, essa é a ideia, e ao mesmo tempo, porque o Escorpião com medo de perder, ele não consegue construir. Então esse eclipse vai mexer exatamente com isso, com o que precisa ir embora e o que precisa permanecer. Essa é a ideia. E amanhã eu gravo um vídeo falando só sobre o eclipse, tá? É isso.